Meu Deus do céu! Eu não sei nem muito como começar esse vídeo, sendo bem sincera, porque assim, foi uma coisa que veio agora que, meu Deus do céu, eu estava orando no meu quarto. E eu estava orando porque tinha uma coisa ruim aqui, uma energia ruim, enfim, algo que me tirava a minha força, me tirava a minha energia dentro do meu quarto. E eu comecei a orar, eu comecei a orar, eu comecei a orar, eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. E na minha oração, no meu desespero, no meu, ai meu Deus do céu, eu preciso orar, eu preciso tirar essa coisa daqui. E eu ficava como se eu quisesse que Deus visse. E eu queria muito que Deus visse, eu queria muito que Deus olhasse, eu queria muito que Deus vislumbrasse aquilo que eu estava sentindo. E eu falava pra coisa, eu falava pro espírito ruim, eu dizia pra ele tipo assim, o meu Deus é Deus, e o meu Deus vai vir pra cá, e o meu Deus tem que estar aqui. Só que, meu irmão, eu passei toda a minha vida cristã sabendo que Deus é Deus, sabendo que Deus é Senhor, sabendo que Deus pode tudo, Deus é Senhor de tudo, Deus tem capacidade de gerar tudo, Deus fez o universo, Deus criou o multiverso, se existir multiverso, Deus criou, Deus fez tudo ou qual existe na face da terra, Deus pode tudo. Só que eu tenho essa consciência de que Deus tem isso, e Deus é isso, e Deus é tudo. Só que ao longo de toda a minha formação cristã, eu sempre, em todos os momentos, eu sempre vi Deus como um pai, como um amigo, como meu melhor amigo, como meu pai, como tipo assim, a pessoa ao qual eu recorro nos momentos mais difíceis. Só que eu tenho ele tanto como um amigo, como um pai, como alguém assim, de que às vezes a dimensão do que é Deus, às vezes a dimensão do que é o Senhor, quem é Deus e o que ele faz, e o que ele pode, e o que ele é, não entra muito na minha cabeça. Eu não consigo, propriamente dito, processar o tanto, muitas vezes, do que é Deus. E louvado seja Deus, porque Ele é tão grande, tão magnânimo, tão bondoso e tão perfeito, de que a gente não entende 100% quem Ele é. Mas eu tava aqui, eu tava no meu quarto, e eu tava orando, e eu tava tentando tirar uma coisa ruim dentro do meu quarto, e a sensação não passava. Eu orava e durante toda a vida eu orava, eu orava, eu orava, eu orava, eu orava. E não só hoje, diversas vezes eu orava, a sensação não passava. Sabe por quê? E agora, foi como se meu olho abrisse, porque eu orava em nome do Deus do universo, só que eu não, era como se eu não entendesse o que eu estava falando significava. Era como se eu tivesse certeza daquilo que eu estava falando, mas eu não entendesse a dimensão. E por isso eu não tinha a paz necessária que o nome dele deveria me dar. Eu sentia medo de algo que eu não preciso ter medo. Eu sentia pânico de algo que eu não precisava ter pânico. Enquanto eu estava orando, eu estava tentando mostrar para Deus o que estava dentro da minha casa. E eu orava e dizia muitas coisas. E aí no meio da oração, Deus fez ver que, tipo assim, Ele criou tudo. Ele criou tudo, ele criou inclusive, ele permitiu que se o bicho estava aqui é porque Deus permitiu que ele estivesse. Se qualquer coisa ruim acontecer dentro da sua casa foi porque Deus permitiu que acontecesse. E Ele dá o momento de começar e Ele dá o momento de terminar. Deus pode tudo. E Deus me fez parar para pensar e olhar por uma perspectiva dele. Tipo, é literalmente isso. Foi como se eu parasse no tempo e eu visse a perspectiva de Deus em relação, tipo, não completamente, mas tipo, ele estava vendo tudo.
Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é tudo, e ele pode tudo, e ele é tudo. E eu não deveria estar em tamanho choque ao qual eu estou, porque eu sou cristã há anos. Mas, e eu sei da grandeza de Deus, eu sei quem Deus é, e eu sei que a gente não precisa ter medo do inimigo. Só que mesmo eu não tendo, eu tinha, vamos dizer a verdade aqui, um pouco. Mas tipo assim, por mais de que eu tomasse a ousadia que Deus me deu para poder repreender, o medo permanecia porque eu ainda não... talvez eu tinha esquecido de quem Deus era. Entende? Tipo assim, Deus não é só o meu amigo. Deus não é só o meu pai. Deus não é só o meu melhor amigo. Deus não é só Jesus Cristo. Não é simplesmente um Salvador que morreu por mim. Ele é o próprio Deus, e ele é onisciente, ele é onipotente, ele pode tudo, e ele sabe tudo, e ele tem consciência de tudo. Ele está em todo lugar, toda hora, todo instante, todo segundo, a todo momento. Tem noção do que é a grandeza de Deus? Gente, isso é de você ficar chocado, isso é de você enfrentar as coisas de um modo completamente diferente. É pensar, tipo assim, quem é você perto do meu Deus? Quem é você perto daquele ao qual eu sirvo? Tudo que acontece sob a supervisão do Deus do universo. Quem és tu perto do meu Deus? Gente, eu acho que é isso que tá faltando muito em mim, talvez em você e talvez no mundo inteiro. É sempre nos lembrarmos. A gente precisa se lembrar mais de quem Deus é. Porque a gente precisa, a gente necessita, a gente tem. Caraca, é muito top, tipo assim. A gente precisa se lembrar de quem Deus é. Porque a gente esquece. Eu tô me sentindo de uma forma bem chula, bem baixa. Tipo assim, sei lá, filha da Xuxa, quando descobriu que a Xuxa é Xuxa. Só que, tipo assim, 6, 7, 8, 9 milhares de vezes mais top. Entendeu? Tipo... Era só isso, basicamente. Tipo assim, confie em quem Deus é todas as vezes que o inimigo entra dentro da sua casa. Todas as vezes que o inimigo tentar te colocar medo. Todas as vezes que o inimigo olhar pra você e falar que você não é suficiente. Todas as vezes que o inimigo olhar pra você e dizer: lembre-se. Não lembre a ele, porque ele já sabe. Porque era o que eu fazia. Eu ficava falando para o inimigo que Deus é Deus. Só que ele já sabe, ele já tem total consciência que Deus é Deus. Você precisa se auto-lembrar que Deus é Deus. Você precisa se colocar na sua cabeça que Deus é Deus. E Deus é teu Pai. Que Deus, você entender que Deus não é só seu amigo ou seu pai. Ele é o Deus do universo. Ele criou o universo. Ele tá olhando agora. Se tem uma coisa ruim dentro da sua casa, horrível, vamos tirar. Agora, entendeu? Tipo assim, Deus tá vendo a coisa horrível. Entendeu? E tipo assim, se Deus mandar exércitos pra tirar ele hoje, top, meu patrão. Incrível, vai na fé, é Deus. Mas se Deus olhar pra você e dizer assim, hoje não, hoje não. Entendeu? E tá tudo bem, porque será que aquele que criou os olhos não vê? Será que aquele que criou os ouvidos não me escuta? Ele escuta. É isso. Só isso. Cheiro no coração, que haja paz por onde nós passarmos e que o Senhor Jesus Cristo seja louvado em todos os momentos da nossa vida. Falei muito rápido, acho que você nem entendeu. Mas que Jesus Cristo seja louvado para sempre em todo momento de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Cheirinhos.